todos receberam presentes, menos eu. Mamãe riu. Esquecemos de te dar o seu. Esperavam que eu começasse a chorar? Eu sorri. Tudo bem. Olhem o que eu me dei de presente. A sala ficou em silêncio ao verem. Meu nome é Leia Kim. Tenho 31 anos e há 5 anos, deixei Seattle sem olhar para trás. Trabalhava como desenvolvedora back em uma empresa de cibersegurança que tinha contratos com grandes bancos e agências do governo. Não apenas era boa no que fazia, eu era indispensável. Resolvia problemas que outras equipes nem sabiam descrever, mas fora do trabalho, era como se eu não existisse. Pelo menos para minha família. Não nos falávamos desde 2016. Por isso, quando meu celular vibrou numa quarta-feira tranquila de outubro de 2023, fiquei surpresa ao ver o nome da minha prima Raquel. Ela era a única que tinha meu número novo. Leia disse com voz suave, seus pais estão tentando entrar em contato com você. Querem que você volte para casa no Natal. Sentei devagar na beira da cama do meu pequeno apartamento no Brooklyn. Agora, perguntei. Depois de todos esses anos? Eles têm perguntado por você, disse Raquel. Parece que dessa vez é sério. Desliguei e fiquei olhando para a parede. Não pensava na minha família há meses. Anos, na verdade. Mas as memórias voltaram rápido. Sempre fui a estranha, nunca a favorita. Lembrei de quando tinha 13 anos, sentada numa cadeira de escritório gelada, com os joelhos no peito, enquanto o Dr. Patel, meu psicólogo da infância, dizia claramente: os problemas da Leia não vêm do isolamento, vêm de ser ignorada. Minha mãe bufou, amamos nossos filhos igualmente. Mas eu sabia que era mentira. Meu irmão mais velho, Dylan, era o encantador capitão do time de futebol, presidente do Grêmio Estudantil, o menino de ouro. Ganharam um carro para ele aos 16. Eu ganhei um suéter usado que ainda cheirava a outra pessoa. Mesmo no Natal, os presentes do Dylan brilhavam sob a árvore. Os meus pareciam comprados na última hora. Mas este ano finalmente estavam me chamando de volta, e não faziam ideia de quem eu havia me tornado. As reuniões de família sempre foram um pesadelo. Dylan roubava a cena. Carismático, barulhento e encantador. Eu me apagava no fundo, como mais um móvel da sala. Ninguém percebia. Foi aí que descobri a programação. Tudo começou com um panfleto velho preso no quadro de avisos da escola. Clube de Introdução à Computação. Sala 207. Quintas após a aula. Fui uma vez e nunca mais faltei. Pela primeira vez, senti que algo me compreendia. Não eram pessoas. Era a lógica do código. O clube virou meu refúgio. Consertávamos computadores velhos com peças do lixo. Trocávamos livros, debatíamos compiladores e virávamos noites ajudando uns aos outros com bugs. Até desenvolvi meu primeiro jogo num laptop emprestado. O professor Álvares me chamou de canto um dia. Você tem um talento especial, Leia. Não deixe ninguém te fazer sentir menos. Aos 17, já tinha um plano. Me inscrevi em universidades, saí de Seattle e decidi construir meu futuro do zero. Dylan, claro, já estava numa faculdade de elite na Califórnia com todo o apoio financeiro dos meus pais. E então veio aquele jantar de ação de graças. Meu pai ergueu a taça. Ao Dylan, estamos orgulhosos de você em Stanford. Todos brindaram. Depois minha mãe acrescentou, e Leia? Estamos encorajando ela a procurar um trabalho estável. Meu tio brincou, precisamos de lavadores de prato no restaurante. A mesa inteira caiu na risada, inclusive meus pais. Eu não ri. O que eles não sabiam é que eu já tinha sido aceita com bolsa integral em um programa de tecnologia de ponta em Nova York. Matrícula, moradia e até um auxílio mensal, tudo pago. Fiz minhas malas em silêncio e me mudei para um dormitório em Manhattan. Trabalhei como garçonete meio período, me formei com honras e consegui o emprego dos sonhos numa firma da cidade. Cibersegurança. Antes mesmo da tinta secar no diploma. 4 anos depois, liderei uma integração multimilionária para um banco global. O bônus foi suficiente para comprar um imóvel. Então liguei para uma imobiliária. Em poucos dias encontrei o apartamento ideal em Fort Greene. 2 quartos, cozinha moderna, tijolos aparentes, perto do parque. Aos 31, oficialmente era dona do meu próprio lar. 2 semanas antes do Natal, fiz uma pequena reunião para comemorar. Só meus amigos de verdade, os que me viram virar noites chorando por causa de erros no código e mesmo assim seguir em frente. Sentamos em almofadas no chão, comendo comida tailandesa e bebendo vinho barato, rodeados de caixas ainda fechadas e muitas risadas. Lisa ergueu sua taça. Por Leia, disse, a silenciosa que transformou o silêncio em poder. Brindamos. Sorri, mas havia um pensamento que não me deixava. Em uma semana eu voltaria para casa. Mas dessa vez não voltava como a garota invisível. Dessa vez voltava como alguém que sabia o próprio valor. Na semana anterior ao Natal, tirei alguns dias de folga do trabalho. Empacotei presentes simples, mas escolhidos com intenção, e dirigi por 6 horas até meu velho bairro no norte de Seattle. A casa não tinha envelhecido bem. Tinta desbotada, arbustos sem poda, uma luz da varanda que piscava como uma lembrança moribunda. Toquei a campainha com as mãos trêmulas.
Ouvi passos e então a porta se abriu com um rangido. Leia, minha mãe pescou. Uau, é você mesmo. Me deu um abraço breve e tenso. Você está diferente. Lá dentro, o cheiro me atingiu. Madeira velha, ar parado. E aquela eterna tigela de potorri seco. A sala estava cheia. As conversas cessaram no instante em que entrei. Todos os rostos viraram ao mesmo tempo, como se eu fosse um ruído inesperado em uma música que já tocava há anos sem pausas. O som de talheres batendo em porcelana, risos abafados e pequenas conversas morreu. Eu fiquei ali parada com minha jaqueta ainda nos ombros, sentindo o calor artificial da casa se chocar contra o frio que havia me seguido do lado de fora. Leia, disse alguém exageradamente animado. Era Dylan, claro. Surgiu do sofá com aquele sorriso de sempre, o mesmo que usava para convencer professores a mudarem uma nota ou para sair de enrascadas quando adolescente. Agora mais velho, ele ainda carregava aquele brilho de confiança que só os filhos adorados conseguem cultivar a vida inteira sem esforço. Você veio mesmo, disse ele, como se estivesse me fazendo um favor por reconhecer minha presença. Me abraçou com força, um gesto para o público. A sala observava com expectativa, como se esperassem que eu chorasse, pedisse desculpas, implorasse para pertencer de novo. Eu apenas retribuí o aperto com um tapinha educado nas costas e recuei, sem sorrir. Então, o que tem feito da vida? Alguém perguntou, talvez uma das tias que nunca se preocupou em saber antes. Trabalhando, respondi seca, porque o que eu fazia nunca tinha sido importante para eles. Se eu dissesse que havia apagado incêndios em bancos internacionais, que blindava sistemas contra ameaças cibernéticas que eles não conseguiriam nem pronunciar, só ouviriam como quem assiste um documentário sobre o fundo do mar. Curioso, mas irrelevante. Ah, que bom, respondeu ela, forçando simpatia. Importante manter a cabeça ocupada. Como se meu trabalho fosse um hobby para não enlouquecer, e não o que havia construído com cada pedaço de mim, com cada noite em claro, com cada humilhação engolida em silêncio. A ceia já estava posta. Fui convidada a me sentar numa das cadeiras dobráveis na ponta da mesa, claro, a mais afastada, ao lado da pilha de casacos dos outros. Dylan no centro fazia brindes, contava piadas, narrava conquistas profissionais que eram tratadas como proezas mitológicas. A cada frase dele, alguém dizia isso é o Dylan, como se ele fosse um personagem querido de uma série de TV. Meu pai ria alto. Minha mãe servia o prato dele antes do de qualquer outro. Eu observava tudo sem surpresa. Era como se eu tivesse entrado num episódio antigo de uma série que eu já tinha parado de assistir. Os roteiros eram os mesmos, os protagonistas também. A Leia tá morando em Nova York, né? Disse meu tio, finalmente lembrando que eu existia. Caro, né? Deve apertar bem o orçamento para conseguir pagar aluguel por lá. Olhei para ele sem me abalar. Comprei meu apartamento em Fort Greene. A mesa silenciou por um segundo. Dylan pigarreou. Minha mãe franziu a testa, como se tivesse ouvido errado. Comprou? Ela repetiu. Sim. 2 quartos. Vista pro parque. Cozinha aberta. Todo meu. Uau, disse meu pai, como se eu tivesse anunciado que ganhei um ingresso de loteria. E conseguiu isso sozinha? Sim, respondi com a voz firme. Raquel me olhava com um brilho discreto nos olhos. Talvez fosse a única ali que realmente entendia o que eu estava dizendo. Ela sabia das ligações não retornadas, das cartas ignoradas, dos natais passados sozinha. A Leia sempre foi boa com computador, né? Disse minha avó, tentando suavizar o clima. Boa não, corrigi. Sou excelente. Eu não queria mais me apagar para deixar os outros confortáveis. Não dessa vez. Ainda bem que voltou, disse minha mãe com aquele tom passivo-agressivo que conheço desde criança. Quem sabe agora você não encontra um caminho mais estável? Quase ri. Depois de tudo, ainda acreditavam que minha ausência era um desvio temporário, um erro de rota que eu agora corrigia ao retornar ao ninho, como se o mundo tivesse parado aqui e eu estivesse perdida em minhas tentativas de me encontrar. O que é mais estável que a independência financeira total? Perguntei. Ah, mas a estabilidade também tem a ver com família, né? Respondeu ela. Família. Essa palavra caiu como chumbo em cima da mesa. A mesma família que me ridicularizou quando eu disse que queria trabalhar com tecnologia? A mesma que me deu um suéter usado no meu aniversário enquanto dava um carro novo pro Dylan? A mesma que riu quando sugeriram que eu lavasse pratos? Meu pai suspirou. Você sempre foi sensível demais. Não, respondi, encarando ele direto. Eu só aprendi a não tolerar mais ser invisível. Levantei-me da mesa. Meu prato continuava intocado. A comida tinha gosto de passado, e eu estava faminta pelo futuro. Vim aqui porque pensei que talvez com o tempo vocês tivessem mudado, que a distância poderia ter aberto algum espaço para empatia. Mas vejo que o script é o mesmo. Só queriam que eu voltasse para encaixar de novo onde sempre estive, no canto em silêncio. Meu irmão finalmente se manifestou. Você tá fazendo uma tempestade. Você sempre foi a tempestade, Dylan. Eu só aprendi a navegar sozinha. Peguei minha bolsa. Não precisava daquele presente que tinham esquecido de me dar. Eu havia me dado o maior presente possível: liberdade, identidade.
Voz. E agora, com as chaves do meu lar no bolso e a certeza de quem eu era, não precisava provar nada para ninguém. Atrás de mim, o som da sala voltava à sua programação normal. Murmúrios, cutucões constrangidos, justificativas abafadas. Eles continuariam ali, presos naquele mundo onde Dylan brilhava e eu era só um erro de sistema. Mas eu não era mais parte daquele sistema. Saí sem olhar para trás. Pela segunda vez. E dessa vez com a alma leve. No carro, com o motor ainda desligado, fiquei olhando meu reflexo escuro no vidro do retrovisor. Me vi como uma mulher inteira e ao mesmo tempo como a menina que um dia implorou para que alguém, qualquer um naquela casa, a notasse de verdade. A menina que saiu pela porta dos fundos com uma mala nas costas e o coração em carne viva. Eu respirei fundo, mas o ar parecia amargo, como se a visita tivesse deixado fuligem grudada dentro de mim. Mas o que me corroía não era só o passado. Era o presente. Era a audácia deles de me chamarem depois de anos de silêncio, como se nada tivesse acontecido. Como se tudo o que fizeram, ou deixaram de fazer, tivesse evaporado. Como se eu devesse gratidão por uma ceia morna e comentários venenosos embrulhados em papel de sarcasmo. E por quê? Porque agora que eu era alguém, valia a pena me ter por perto. Liguei o carro. Dirigi sem rumo por uns 20 minutos, até parar no estacionamento de uma farmácia 24 horas. Sentei ali com as mãos no volante e deixei tudo ferver. A forma como minha mãe disse que eu tinha mudado, como se não pudesse aceitar que eu tinha crescido. O olhar do meu pai, sempre entediado quando eu falava. O sorriso de Dylan, aquele sorriso que sempre serviu como passe livre para tudo, e que agora parecia zombar da minha presença, como se dissesse: você voltou, e vai voltar ao seu lugar. Mas não. No dia seguinte voltei. Estacionei na rua. Não entrei com flores. Não entrei com desculpas. Entrei com meus próprios pés, com o rosto firme, sem abaixar a cabeça. Leia, minha mãe apareceu no corredor, franzindo o senho. Você voltou? Voltei para deixar algumas coisas claras. Eles estavam todos ali, ainda de ressaca emocional do Natal da noite anterior. Meu pai no sofá, Dylan na poltrona, com uma xícara de café na mão como se fosse rei em seu trono. Eu quero que vocês escutem, comecei, sem pedir licença. Sem interromper. Sem minimizar. Sem rir. Leia, não precisa. Precisa sim, cortei. Porque eu cresci engolindo cada migalha de atenção que me davam como se fosse um banquete. E agora, depois de tudo, vocês acham que podem me chamar pra cá, jogar um prato na minha frente e fingir que sou parte dessa família? Ninguém respondeu. Meu pai cruzou os braços. Minha mãe piscava com uma calma irritante. Dylan soltou um suspiro. Vocês não sabem o que é viver invisível numa casa cheia. O que é tentar, ano após ano, impressionar alguém que nem sequer nota que você entrou no cômodo. Enquanto isso, Dylan só precisava existir para receber tudo. Carro, orgulho, brindes, sorrisos. E eu ganhava olhares impacientes, perguntas vazias e, se muito, um parabéns murmurado 2 dias depois do meu aniversário. Minha voz subia, mas eu não recuava. Pela primeira vez, não me importava em parecer muito emocional. Cansei de me podar para caber no espaço mínimo que me deram. E quando decidi sair daqui, ninguém me segurou. Ninguém disse, boa sorte, Leia. Ninguém perguntou se eu precisava de ajuda. Eu me virei. Trabalhei horas seguidas, fiz comida com moedinhas, chorei em banheiros de bibliotecas públicas porque não tinha onde ficar. E mesmo assim vocês não ligaram. Nem uma mensagem em 5 anos. 5. Você que se afastou, murmurou minha mãe. Porque se eu não saísse, eu morria. Morria aqui dentro. Morria por dentro. Cada comentário, cada piada, cada silêncio foi me apagando aos poucos. Vocês só me chamaram agora porque ouviram falar que eu dei certo. Vocês acham que sucesso apaga trauma? Que dinheiro substitui a dignidade que nunca me deram? Dylan se levantou. Você tá exagerando, Leia. Não. Você só não suporta que o centro da atenção não seja mais você, porque agora eu não preciso mais implorar por espaço. Eu ocupo espaço. Eu não vim aqui para me encaixar. Eu vim para mostrar que nunca mais vou aceitar menos do que mereço. Eles pareciam menores agora. Todos, minúsculos em seus próprios mundos estreitos e confortáveis. E antes que alguém diga que a porta está sempre aberta, vou avisar, eu não vou mais entrar por ela como antes. Se quiserem me ter por perto, terão que me reconhecer, me respeitar, me ouvir. E principalmente me pedir desculpas. Não por educação, mas porque no fundo vocês sabem. Minha mãe estava com os olhos marejados. Mas eu não me derreti. Eu conhecia aquele truque. A lágrima que surge quando já não se pode controlar a narrativa. Meu pai nem olhava nos meus olhos. Dylan parecia pronto para sair andando. Vocês me perderam quando riram de mim naquela ceia. Quando riram de novo ontem. Quando me olharam com surpresa porque comprei uma casa, como se fosse milagre alguém como eu ter vencido. Fui até a porta. Vocês me perderam. E talvez nem percebam ainda. Fechei atrás de mim sem bater. Sem drama. Sem olhar para trás. No carro, o silêncio era outro. Um silêncio que não doía. Um silêncio que era meu. E dessa vez eu dirigia sem planos de voltar.
Voltei para Brooklyn numa madrugada silenciosa. As ruas vazias me abraçaram como velhas amigas. A cidade, mesmo no escuro, parecia viva de um jeito que minha antiga casa jamais foi. Quando entrei no meu apartamento, as caixas ainda estavam empilhadas nos cantos, como se estivessem me esperando para respirar fundo. Joguei a bolsa no sofá, tirei os sapatos e fui até a cozinha pegar um copo d'água. Encostei na bancada de mármore que comprei com o meu bônus anual e fiquei ali parada, em pé, sem conseguir me mover. Não chorei. Eu estava além do choro. Era uma fúria quieta, uma revolta enraizada que não vinha com lágrimas, mas com clareza. Uma lucidez cruel. Minha família não me amava. Não do jeito que uma filha merece ser amada. Eles amavam a ideia do que eu poderia ter sido se tivesse seguido o roteiro deles. A filha silenciosa, educada, submissa. Talvez uma professora de escola local ou uma funcionária pública que volta para casa todo dia às 5 com uma sacola de compras e nenhuma ambição. Uma sombra funcional do que eles entendem como normal. Mas eu desobedeci. Eu cresci demais, fui longe demais, ganhei demais. E agora, sentada no meu próprio apartamento com a liberdade até no respirar, percebi que o que mais os ofendia não era minha ausência, era minha autonomia. Eles não sabiam lidar com isso. Não sabiam como abraçar uma mulher que não pedia permissão, que não mendigava reconhecimento, que falava com voz firme e olhava nos olhos. Eles estavam acostumados com uma Leia que desaparecia. A nova Leia os confrontava. E isso, para eles, era inaceitável. Abri meu laptop. Comecei a digitar como quem expulsa um veneno. Escrevi um e-mail. Não um pedido. Não uma explicação. Um ponto final. Um manifesto. Palavras que carregavam tudo o que engoli em anos de silêncios. Vocês não precisam fingir mais. E eu também não. Estou cansada de ser a exceção que vocês toleram por conveniência. Cansada de ser a nota de rodapé nas conversas de família enquanto Dylan é tratado como uma estrela. Cresci sem ouvir um "estamos orgulhosos de você" que não fosse seguido por um "mas". Fiz tudo sem vocês. Conquistei tudo longe de vocês. E não quero mais a falsa ideia de família que vocês vendem em volta da mesa de jantar, enquanto riem das minhas dores, minimizam minhas conquistas e fingem que somos iguais. Não somos. E eu me reconstruí sem vocês. E essa reconstrução tem um preço: distância. Não quero mais voltar, nem ser chamada, nem lembrada apenas quando for conveniente. Vocês me perderam porque nunca tentaram me ter de verdade. Leia. Enviei. Fechei o laptop. E com o clique da tampa se encerrando, foi como se algo dentro de mim se libertasse. Uma corrente antiga, invisível, se partia ali. Nos dias que seguiram, não recebi resposta. Nem da minha mãe, nem do meu pai, nem de Dylan. Claro que não. Eles nunca souberam lidar com quem quebra o script. Mas também não senti falta. Pela primeira vez, percebi que o silêncio deles era mais confortável do que a atenção condicionada que sempre ofereceram. No trabalho, eu voltei com mais força do que nunca. Era como se tudo que me segurava antes tivesse sumido. Liderava reuniões com confiança brutal. Fechava contratos como quem fecha portas, com firmeza, sem arrependimento. E quando a diretoria ofereceu um cargo executivo, aceitei sem pestanejar. Não porque queria provar algo para eles, mas porque finalmente eu estava vivendo por mim. Passei a construir uma nova rede. Amizades reais. Gente que me admirava pelo que sou, não pelo que eu representava em comparação a um irmão dourado. Gente que sabia que minha ausência de infância não era esquisitice, era sobrevivência. Voltar para aquela casa tinha me mostrado a verdadeira herança que eles me deixaram: resistência. Eles me ensinaram a viver sem apoio. E com o tempo aprendi que isso era uma arma. A diferença é que agora eu não lutava para ser aceita. Lutava para nunca mais ser apagada. Um dia, Raquel me mandou mensagem. Eles perguntaram de você de novo. Estão preocupados, ponto. Ri sozinha. Que conveniente. Sempre preocupados quando sentem que a narrativa escapa do controle. Respondi curto. Eles já ouviram tudo o que precisavam. E nunca mais falei com nenhum deles. A raiva não passou, mas deixou de ser uma prisão. Virou impulso, motor, combustível para continuar crescendo, cada vez mais distante daquela sala, daquela árvore de Natal, daquele suéter usado. Minha história não é sobre perdão, é sobre libertação. E essa finalmente é minha. A notícia chegou por Raquel de novo. Sempre ela, o fio de ligação que ainda restava, talvez porque tivesse visto demais e falado de menos. Me mandou uma mensagem seca, sem rodeios. Seu pai teve um infarto. Está internado no St. Joseph. Estável. Mas, sério, li a mensagem parada no meio do metrô, entre uma estação e outra. O vagão estava cheio, mas parecia que o mundo parou só para eu respirar aquela frase. Meus dedos congelaram. O celular continuava na minha mão, mas era como se pesasse uma tonelada. Me sentei no banco duro da estação seguinte. Estável. Mas sério. Podia ter ignorado. Apagado a mensagem. Me afundado no trabalho, fingido que não vi. Mas algo dentro de mim, algo que eu não sabia se era culpa, raiva ou pura curiosidade mórbida, me empurrou de volta. Peguei o primeiro voo para Seattle naquela noite.
No caminho até o hospital, a cidade me pareceu ainda menor. Menor do que eu lembrava, sufocante. As ruas pareciam apertadas, os prédios desbotados. Era como revisitar o palco de um trauma que só você lembra em detalhes. Quando cheguei no hospital, vi minha mãe sentada com os braços cruzados, olhando pro chão como se o piso fosse responder alguma coisa. Dylan estava ao lado, falando no telefone, com a expressão de quem tenta parecer mais preocupado do que realmente está. Raquel se levantou quando me viu. Você veio. Não sei por quê. Ela não respondeu. Só me guiou até o quarto. Entrei devagar. Meu pai estava desacordado, um tubo saindo da boca, monitores apitando. Vi pela primeira vez o homem que por toda a minha vida me ignorou como quem ignora o barulho da geladeira, constante, irritante, mas suportável. Agora ele estava ali, frágil, e eu não sentia pena. Sentia raiva. Não daquela raiva explosiva que destrói, mas a raiva antiga silenciosa que vira pedra no estômago. A raiva de ter aprendido a andar sozinha porque ele nunca estendeu a mão. A raiva de saber que mesmo ali, inconsciente, ele ainda tinha mais valor naquele quarto do que eu tive em toda a minha infância. Minha mãe entrou pouco depois. Obrigada por ter vindo, disse, sem olhar nos meus olhos. Não fiz por ele. Ela fez uma careta, como se eu tivesse cuspido na cruz. Ele é seu pai, Leia. E eu sou sua filha. Mas isso nunca significou nada para vocês, né? Ela ficou em silêncio. O som dos monitores parecia ecoar entre nós. Vocês querem que eu sinta alguma coisa. Que me comova, que me parta ao meio porque esse homem pode morrer. Mas vocês não choraram por mim quando eu fui embora. Não sofreram. Não se importaram. Ela abriu a boca, mas eu levantei a mão. Durante anos, vocês me deixaram afundar em silêncio. Dylan fazia merda e ganhava prêmio. Eu trazia boletins impecáveis e ouvia, poderia se esforçar mais. Eu aprendi a esconder conquistas, porque sabia que ia doer mais saber que vocês não ligavam. Ela sentou-se, derrotada. Pela primeira vez, não rebateu. Talvez porque soubesse que não havia mais como reescrever o que fizeram. Ou talvez só porque estava cansada de fingir. Vocês me chamaram aqui como se eu ainda fizesse parte disso. Mas eu não faço. Eu vim porque queria ver com os meus próprios olhos o que acontece quando tudo desaba. Queria ver o império de vocês ruir. Ver Dylan engolindo a própria importância. Ver você, mãe, sem saber o que fazer agora que não pode mais usar meu pai como escudo. Ela apertou os olhos como se segurasse lágrimas. Mas não me comovi. Ele não vai ouvir nada do que você está dizendo, ela murmurou. Ótimo. Ele nunca ouviu quando estava acordado. Saí do quarto e fui direto pro estacionamento. Raquel veio atrás. Você foi dura, disse ela. Fui justa. Ela me olhou por um tempo. Eles não vão mudar, Leia. Eu sei. Mas eu mudei. E isso é tudo que importa. Voltei pro aeroporto no mesmo dia. Nem me despedi. De ninguém. No voo de volta, olhei pela janela e vi as nuvens cobrirem Seattle como uma mortalha. Deixei aquele lugar de novo, e pela última vez. Sem mágoas novas, só as antigas, organizadas como cicatrizes. Ainda doloridas, mas minhas. Cheguei em casa e larguei a mala no chão. Fui até a varanda e respirei fundo. Brooklyn me recebeu com seu ar frio e familiar. A cidade que me acolheu quando ninguém mais quis. Meu lar de verdade. Do hospital, nunca mais soube nada. Se ele morreu, foi em silêncio. Como a forma que sempre tratou minha existência. E eu continuei. Com raiva, sim. Mas com liberdade. E dessa vez não era vingança. Era justiça. 1 ano se passou. A última vez que ouvi falar deles foi em uma mensagem que Raquel deixou no meu correio de voz, dizendo que meu pai tinha morrido. A voz dela soava cautelosa, como se soubesse que estava pisando em território minado. Eu ouvi a mensagem uma única vez, depois a apaguei. Não respondi. Nem mandei flores. Nem um e-mail. Nada. Para mim, aquela morte foi apenas o selo final de um ciclo apodrecido. Um ponto encerrando uma frase que nunca me incluía. Não compareci ao funeral. Me disseram depois que foi grande, cheio de gente da cidade, discursos longos, lágrimas dramatizadas. Dylan, claro, foi o centro das atenções, contando histórias do nosso pai como se ele tivesse sido um herói de novela. Usou o velório como um palco. Meu nome sequer foi mencionado. Nenhuma vez. É estranho como a ausência pode ser mais poderosa do que a presença. Minha não aparição virou um burburinho. Por que Leia não veio? O que aconteceu entre eles? Ela ainda está viva? As mesmas pessoas que me ignoraram durante anos agora sussurravam meu nome como se eu tivesse virado um mito, uma lenda doméstica. Aquilo me divertia mais do que deveria. Foi então que decidi. Eu ia deixá-los lembrar de mim, mas não como eles queriam. Voltei para Seattle discretamente meses depois. Não para visitar ninguém. Voltei como quem visita um campo de batalha, não por nostalgia, mas por estratégia. A casa da minha infância estava abandonada desde a morte do meu pai. Minha mãe aparentemente tinha ido morar com Dylan. A casa, aquela casa velha com cheiro de madeira morta e potorri mofado, estava à venda. E barata. Muito barata. Eu a comprei. Com outro nome, com outra empresa, por meio de uma corretora que nem sonhava quem eu era.
Usei um fundo imobiliário de fachada que eu mesma criei. Quando o contrato foi assinado, eu sentei sozinha no meio da antiga sala, agora vazia, e respirei fundo. Os ecos daquela casa voltaram. Risadas que não eram para mim, portas batidas nas minhas costas, insultos disfarçados de piadas. Mas agora, tudo estava em silêncio. E o silêncio dessa vez era meu. Reformei tudo. Cada cômodo, cada parede, cada centímetro daquele lugar. Tirei as madeiras antigas, o carpete encardido, até o jardim foi arrancado com as próprias raízes. Era uma cirurgia, um desmantelamento simbólico. No lugar da velha casa, construí algo novo, moderno, frio, alto, uma estrutura de vidro, aço e concreto. Impessoal, sem passado. Dylan ficou sabendo pela cidade, claro. Tentou confirmar. Mandou e-mails para o fundo que comprou a casa. Recebeu respostas automáticas. Depois tentou ligar para Raquel. Ela, com a sabedoria de quem já entendeu de que lado está a história, disse apenas: acho que é melhor perguntar para Leia. Ele me ligou então. Primeira ligação em anos. Leia, é você que tá por trás disso? Você que sempre foi o filho brilhante, não sabe fazer uma pesquisa simples? E respondi gelada. Por quê? Porque era minha vez de deixar cicatrizes. Silêncio. Você destruiu a casa onde crescemos. Eu reconstruí o terreno onde vocês me apagaram. Mais silêncio. E isso é vingança? Não. Isso é libertação com recibo. Desliguei. No mês seguinte, transformei a casa em um espaço de inovação. Um laboratório de tecnologia para jovens mulheres marginalizadas. Criei bolsas, programas, oficinas gratuitas. Enchi o lugar com computadores, cabines de VR, impressoras 3D, professores incríveis e meninas que nunca ouviram Você é Demais em casa. O nome do centro? Projeto Leia. Coloquei uma placa de aço escovado na frente bem grande e iluminada por LED. A mesma rua onde antes as pessoas cochichavam sobre a filha problemática, agora carregava o meu nome com orgulho. Aquela casa que antes me encolhia, agora era um farol. E toda vez que Dylan, minha mãe ou qualquer outro dos que se alimentavam do meu silêncio passassem por lá, viriam meu nome reluzente. Uma lembrança viva de que a invisível venceu. E que essa vitória, ao contrário deles, não foi herdada. Foi construída. Sozinha. Tijolo por tijolo. Nunca mais voltei a falar com nenhum deles. E não foi por rancor. Foi por justiça.